geral do Hospital São Francisco. Nós, desde o início da pandemia, estamos fazendo semanalmente as nossas aulas, sempre versando sobre um tema em cirurgia geral, sobre trauma, sobre cancerologia cirúrgica e cuidados paliativos. Eu sou Igor Michalik, sou preceptor do Serviço de Residência Médica de Cirurgia Geral no Hospital São Francisco, serviço esse que tem como referência o Dr. Marcelo Girude e a chefia direta da residência, o Dr. Marcos Zambelli. O tema de hoje da noite é um tema bastante saboroso, né, para os cirurgiões. O tema sobre hérnia inguinal, muito provavelmente um dos aspectos mais estudados na docência e na formação do cirurgião, desde a etapa do treinamento, desde a história das cirurgias médicas e principalmente na promoção de saber e formação, né, de professores e outras pessoas que se propõem a interface, né, da cirurgia e da tecnologia médica, né? Nós temos o prazer de poder, em Minas Gerais, ter grandes referências, né, na história dessa contextualização mundial. A gente tem grandes professores como o Dr. Alcino e outros tantos que vieram e sucederam, fazendo com que esse tema, que hoje ele tem um capítulo especial na formação do cirurgião e também nas associações e colégios de cirurgia pelo mundo. Então, a gente vai ter hoje a primeira de algumas outras aulas em que a gente vai discutir futuramente circunstâncias que envolvem outras técnicas, outras propostas, e que, se eu quisesse fazer um capítulo à parte, semanal, somente sobre hérnia, eu tenho absoluta certeza que a gente teria conteúdo de sobra. Então, não diferente, nós faremos hoje o primeiro tema da noite abordado por um acadêmico de medicina, seguido a isso, a aula dos residentes, que envolve a participação direta dos residentes de cirurgia geral do Hospital São Francisco e de Betim. Lembrando que nós estamos abertos a todos aqueles outros residentes que eventualmente queiram participar com os temas que a gente se propõe, né? E, seguido a isso, a gente vai abrir a possibilidade dos preceptores que aqui estão, dos cirurgiões mais experientes, a poder dialogar a respeito do dia a dia, do que a gente vê, né, e se propõe para esse tema que é tão saboroso para a cirurgia. Então, a gente começa hoje com o tema nosso, com a acadêmica Clara Sanches. Clara, você me escuta? Boa noite, doutor Igor. Escuto sim. Vamos lá? Vamos, vou compartilhar aqui. Compartilhou, doutor Igor? Tudo certo. Boa noite, meu nome é Clara, eu sou acadêmica da Faculdade de Medicina de Barbacena e hoje eu vou falar um pouquinho sobre hérnias, mais especificamente sobre anatomia. Bom, as hérnias, elas podem ser entendidas como um deslocamento de estruturas do organismo através de orifícios, sejam eles naturais ou adquiridos, que separam diferentes cavidades e camadas do corpo. A principal manifestação é a percepção de uma saliência ou uma protuberância, podendo estar associada ou não à dor local. Uma breve epidemiologia, nós temos que até 5% da população vai desenvolver uma hérnia ao longo da vida e essa prevalência ela aumenta com a idade. Cerca de 75% delas vão ser inguinais, sendo que as hérnias de parede abdominal são mais prevalentes nos homens e as femorais mais comuns nas mulheres. Bom, as hérnias elas podem ser classificadas de diferentes formas. Uma delas pode ser em hérnia redutível, que é quando o conteúdo do saco herniário ele pode ser manualmente reintroduzido na cavidade. Ela pode ser encarcerada, quando o seu conteúdo não consegue ser reintroduzido, e ela pode ser estrangulada, quando você tem um comprometimento do suporte vascular da víscera contida na hérnia, que vai levando a uma isquemia e até uma gangrena. Na segunda classificação, ela é mais em relação à sua localização.
ela pode ser de parede abdominal ventral, nós temos a epigástrica, a umbilical, a de Spiegel, como está mostrado aqui na figura, e nós temos a das regiões inguinofemoral, que são as inguinais, femoral, obturatórias. As mais prevalentes são a inguinal, cerca de 75%, e nós temos a incisional também, cerca de 15%. Nós temos, com 2%, algumas hérnias especiais, elas são mais raras. Nós temos a hérnia de Littré, que é caracterizada pela presença do divertículo de Meckel no saco herniário, a de Richter, que é quando tem um pinçamento lateral apenas da borda antimesentérica de víscera abdominal, a de Spiegel, que é entre a borda lateral do músculo reto do abdômen e a linha semilunar, geralmente abaixo da linha arqueada de Douglas, com uma localização mais infraumbilical. E nós temos a de Amiens, que caracteriza-se pela presença de apendicite aguda no interior do saco herniário inguinal. A última classificação é que nós temos a de Nierus. Ela classifica a hérnia de 1 a 4, sendo que ela pode ser indireta com anel inguinal interno normal. 2, já tem um anel inguinal interno dilatado. 3, tem que ter um defeito na parede posterior. Ela pode ser A, B ou C. E 4, quando é uma hérnia recidivante, podendo ser direta, indireta, femoral e mista. Bom, agora falando da anatomia propriamente dita, eu vou falar um pouquinho da parede abdominal primeiro. Ela pode ser dividida em camadas. Então, da parte externa para a parte interna, como mostra aqui na figura, a gente tem a pele, seguida da tela subcutânea, onde nós temos a face de Camper, que é mais superficial, e nós temos a face de Scarpa. Depois nós temos a face de revestimento superficial, seguida do músculo oblíquo externo do abdômen. Nós temos a face de revestimento intermediária, seguida do músculo oblíquo interno, a face de revestimento profunda, aí nós temos o músculo transverso, depois nós temos a face parietal ou face transversal, a gordura extraperitoneal e o peritônio parietal. Nessa outra imagem aqui da esquerda, a gente tem uma representação mais detalhada dos músculos. Bom, agora falando da região inguinal, o canal inguinal, que está exemplificado aqui na figura da esquerda, ele é uma das principais estruturas a serem destacadas. Ele é um pequeno espaço que atravessa a musculatura da parede abdominal de forma oblíqua. Suas extremidades são os anéis inguinais, sendo o de entrada é o mais profundo e o anel de saída, que é o mais perto do púbis, ele é o mais superficial. Anteriormente, o canal ele é formado pela aponeurose do músculo oblíquo externo e interno e o anel inguinal superficial. Na parede posterior, nós temos a face transversalis e a aponeurose dos músculos oblíquo interno e o transverso abdominal, que é a chamada área conjunta. Na parede inferior, que é o assoalho, nós temos o ligamento inguinal e o limite superior no teto, a gente tem o músculo oblíquo interno e o transverso abdominal. Das hérnias também, é importante saber que esse canal ele difere tanto nos homens quanto nas mulheres. Nos homens, nós temos a passagem do cordão espermático, com algumas estruturas importantes do sistema genital masculino. Nós temos o ramo genital do nervo genitofemoral e o ducto diferente. Já nas mulheres, a gente tem a passagem do ligamento redondo, sendo que o nervo ilioinguinal ele atravessa tanto o canal inguinal, ele atravessa o canal inguinal em ambos os sexos. Ainda na região inguinal, a gente tem a tipo de hérnia indireta e a hérnia direta, como mostra aqui na figura também. A hérnia inguinal indireta, ela é uma protrusão de conteúdo abdominal pelo anel inguinal profundo, seguindo o caminho do canal inguinal. Meio que imita o caminho do cordão espermático, passando lateral a ele e aos vasos epigástricos. Já a hérnia inguinal direta, ela é uma protrusão do conteúdo pela porção posterior do canal inguinal, que é o chamado triângulo de Hasselbalch, que é uma porção mais enfraquecida da parede abdominal. Ele é delimitado inferiormente pelo ligamento inguinal, medialmente pela borda do músculo reto abdominal e superiormente pelas artérias epigástricas inferiores. Então, aqui na figura, nós temos o canal inguinal profundo, superficial e a delimitação do triângulo de Hasselbalch. Bom, as referências, e muito obrigada e boa noite.
Quero agradecer a aula espetacular da Clara, meus parabéns, muito bem introduzido o tema. É uma aula de residente, né? De fato. Estou muito feliz com a qualidade técnica dos residentes, tanto que ultimamente a gente tem atrevido um pouco mais em dar alguns artigos, e que bom que vocês não estão fugindo aos nossos compromissos, e eu tenho certeza que lá no final isso vai entregar para vocês uma possibilidade de boas provas aí na entrada das residências, e quem sabe vocês fazerem a opção por nosso conflito aqui de interesse. Então, eu gostaria de falar para todos os residentes, né, que assim, a hérnia é uma aula de anatomia, é um charme à parte para nós cirurgiões, né? É uma cirurgia 100% nossa, é uma circunstância que traz desafios para o cirurgião em todos os aspectos, né? Traz essa vaidade teórica em se saber e se descobrir a cada momento, cada passo, né, da anatomia do paciente. Muito provavelmente está entre as 3 cirurgias mais praticadas no mundo, com certeza, tanto no contexto eletivo quanto no contexto das urgências e emergências. Traz para a gente também a oportunidade, como eu disse, né, da formação do cirurgião. É uma aula que a gente tem, né, durante um período em que as situações de repetição e a forma com que a gente treina, né, as habilidades, ela nos traz grandes lucros para outros aspectos, né? Assim, a gente desenvolve bastante a técnica cirúrgica com isso, assim, traz o requinte do conhecimento de tudo aquilo que virá em outros sistemas e outras condições, assim, do conhecimento mnemônico da propriedade cirúrgica, das questões dos desafios, do conhecimento aprofundado das variações anatômicas, os recursos que a gente tem em mãos, né? Então, para a situação de hoje, a gente vai tentar trazer os artigos mais novos que a gente conseguiu, e certamente, futuramente, a gente vai conseguir fazer essa articulação entre as técnicas que deram origem a tudo isso que a gente vai descobrir nos artigos de hoje, e provavelmente assim nas discussões em que foram feitas ao longo do tempo, em se comparando as técnicas, as tecnologias, e assim por diante. O primeiro artigo da noite ia ser apresentado a doutora Tânia Schoch. Ela é R2 do Serviço de Residência Médica para Estrangeiros no Hospital São Francisco. Tânia, você me escuta? Boa noite, doutor. Boa noite, colegas. Sim, vou compartilhar a tela. Está tudo bom aí? Tudo certo. Tá. Boa noite, colegas. Meu nome é Tânia Pilar Schoch Salas, eu sou residente do 2º ano da cirurgia geral do Hospital São Francisco de Assis. Tá? Eu fui responsável pelo seguinte artigo. Técnica de sarda sem tela versus técnica Lichtenstein com tela para a reparação da hernia inguinal. É uma missão sistemática e meta-análise. O objetivo é comparar versus técnica de Lichtenstein correção inguinal. Temos parâmetros comportados primários e dentro deles está dos primários complicações pós-operatórias gerais, dentro do sítio cirúrgico, formação do seroma, formação do hematoma, atrofia testicular, tempo operatório total, tempo geral de recuperação nas atividades. A seleção de estudo, os autores classificaram os estudos potencialmente elegíveis de acordo ao estudo randomizado controlado em pacientes maiores de 18 anos, com hernia inguinal primária, submetidos
objetivo de investigação. Porém, a técnica de Lichtenstein foi o comparador, o padrão. Para a seleção de estudos, foram analisados 859 registros eletrônicos de base de dados reconhecidos e outros. Dentro deles, 518 foram removidos devido à duplicidade, sendo também excluídos por apresentar diferente objetivo, por apresentar outro desenho de estudo e outro estudo de população, tendo assim, ao final, um resultado de 8 estudos, incluídos na síntese qualitativa e na meta-análise. Os resultados temos aqui nesta tabela a comparação da técnica de Sarda e Lichtenstein com os resultados primários e secundários. A recorrência na técnica de Sarda em porcentagens de 0,655% versus a técnica de Lichtenstein, 0,9%. As complicações gerais na técnica de Sarda, 6,7%, e na Lichtenstein, 9,46%. Na infecção do sítio cirúrgico, na Lichtenstein, 0,1%. 1%. No seroma pós-operatório, em porcentagem na técnica de Sarda, 1,69%, e na de Lichtenstein, 3,68%. O hematoma, na técnica de Sarda, 1,43%, e na Lichtenstein, 1,89%. Atrofia testicular, Lichtenstein também. O tempo é a favor da de Sarda. E o retorno ao trabalho, que seria menos a 2,85 menos. Esta aqui a discussão, os resultados da revisão sistemática apresentadas são comparáveis com estudos anteriores, que sugerem a superioridade da técnica de Sarda. A meta-análise não mostrou a diferença estatisticamente significativa no risco da recorrência, porém, as duas técnicas oferecem baixa taxa de recorrência, menos a 0,9%. A conclusão, nós sugerimos desarrollar um estudo randomizado, controlado de cortes para avaliar complicações da técnica de Sarda, também avaliação de custo-efetividade economicamente menos desenvolvidos. Quero agradecer a Tânia pela possibilidade de nos apresentar esse artigo e começar a noite mostrando que sobre um tema que a gente pode dizer que recente, né, por empenho de uma técnica bastante nova e razoável, assim, da última e das últimas décadas, nós temos mais de 580 estudos sendo feitos, ratificando tudo aquilo que eu disse de trazer a contextualização da cirurgia de hérnias como uma das formas mais formadoras, né, de opiniões e de cirurgiões, não somente no governo da técnica, mas também na questão daquilo que toca a docência e a formação, né, da pós-graduação. Acho interessante que a gente possa sempre estar trabalhando conceitos como esse, porque a estatística ela vai trazer todo o resultado que a gente tem na nossa casuística, né? Eu mesmo, por exemplo, na minha residência médica, quando eu tive a oportunidade de, ainda em fase de aprendizado, que, né, os colegas de Betim sabem perfeitamente bem disso, né, onde convivi com outras
oportunidades que não apenas a de agora, mas uma estatística muito grande, nós víamos de perto, né, com o staff de cirurgiões de Betim, né, o doutor Luiz Carlos, o doutor Saulo, né, o doutor Luiz Fernando, que eventualmente, né, na experiência pessoal deles e dentro do dia a dia, todas essas estatísticas elas eram reproduzidas, né? E acho interessante que todos possam, desde já, nos próprios serviços, ter esse tipo de pensamento, até para que a gente possa, quem sabe, né, daqui sair novas discussões para aspectos que façam vocês publicarem em congresso, participarem ativamente dessas oportunidades médicas de discussão. Dando seguimento aos artigos, a gente vai ter agora a apresentação do Rodrigo Dabes, que é R1 do Serviço do Hospital Regional de Betim. Rodrigo, está tudo certo aí? Tudo certo. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Vamos lá? Bora. Só... Apareceu a apresentação? Apareceu. Bom, boa noite a todos. Sou o Rodrigo, sou residente do primeiro ano de Betim. Vim trazer um pouco desse artigo. Ele é muito recente, né? Publicado esse ano. Bom, o artigo ele vai tratar basicamente da comparação entre a técnica aberta de correção de hérnia inguinal, que é o procedimento mais comum do cirurgião geral, pelo menos nos Estados Unidos, que ainda tem uma morbidade pós-operatória elevada, e sendo que o padrão ouro considerado pelos autores é a colocação da tela. Comparar essa técnica com o reparo laparoscópico, que também é considerado seguro e eficaz, além de trazer uma redução de custo. O artigo é retrospectivo, ele usou essa base de dados dos Estados Unidos, pegou informações sobre pacientes internados de 2009 até 2015, inverti ali, só com pacientes maiores de 18 anos, operações tanto eletivas e não eletivas, tendo como base a comparação entre complicações pós-operatórias, condições de alta, custo para o hospital e o tempo de internação, além de levar em consideração comorbidades. Fato interessante é que esse sistema de dados ele só considera os pacientes internados, não aqueles pacientes que vêm para o hospital dia, né? Que vêm, internam e vão embora. Bom, o primeiro dado que eu queria trazer, o artigo, a tabela é bem maior, eu não achei que valia a pena trazer tudo, mas chamar atenção para algumas coisas aqui. Primeiro, o enorme número, o N gigantesco que a gente tem nesses casos, tanto para a técnica aberta quanto a técnica laparoscópica, sendo interessante também que a técnica aberta ainda é muito mais utilizada. Outra coisa que eu queria trazer é que, no caso dos Estados Unidos, que o sistema de saúde é diferente do nosso, a gente tem um predomínio maior da operação aberta, quando o seguro é público, é a tradução que eu consegui fazer aqui, uma taxa maior de operações laparoscópicas quando é privado. Isso aí já mostra um pouquinho de diferença. Além, e eu achei interessante também esse dado, porque se aplica a todos nós que estamos no grupo, que somos residentes e tudo mais, a localização do hospital. A gente nota que a técnica laparoscópica ela é mais realizada nos hospitais urbanos, que tem o ensino, que tem residentes trabalhando. Isso também é interessante, porque foca nessa formação do residente. A outra tabela que eu queria mostrar, que acho que é o ponto principal do artigo, já que esse artigo tenta defender um pouco mais a técnica laparoscópica, né, tanto que o jornal é especializado nisso, são as complicações. Fiz esse outro slide aqui para ressaltar, para ficar mais visível para a gente, que todas as complicações, quando comparada a técnica aberta com a técnica laparoscópica, quase todas, na verdade, tem uma redução. Então, a gente tem menos complicações de ferida, a gente tem menos infecção, a gente tem menos sangramento, etc. E qualquer uma complicação, que ele também colocou esse dado. Outra coisa também é esse estado da alta. Se ele foi transferido, se ele foi para uma casa de cuidado, ou até mortalidade. Novamente, mostra que
o reparo por laparoscopia ele foi menor, sendo estatisticamente relevante. E outro ponto sempre relevante na saúde é o tempo de estada no hospital, tempo de internação, foi mais que um dia a menos. Mesmo os pacientes de hérnia geralmente indo embora em poucos dias, a comparação foi que a hérnia aberta, corrigida por técnica aberta, teve uma média de 3 dias de internação, enquanto a hérnia corrigida por técnica laparoscópica teve 2 dias de internação. E o custo, que é outro fator muito importante. Houve uma economia de custo quando foi usada essa técnica laparoscópica, não só por causa da internação. Bom, conclusão, eu trouxe algumas coisas. Primeiro, limitações do estudo. Ele não leva em consideração a gravidade do paciente, ele traz informações apenas sobre a internação, ele não leva em consideração os tipos de reparo utilizado, então não leva em consideração a técnica aberta utilizada, se foi Liechtenstein, se foi alguma outra. Ele traz esse dado muito claro para a gente, que a taxa de complicações pós-operatórias é menor, pelo menos dessa via estatística, ela é menor quando comparada à técnica aberta. Ele traz que a laparoscopia ela tem uma redução de custos, embora o investimento inicial para se ter o equipamento necessário para fazer ele seja maior, ao longo do tempo ele vai se pagando, digamos assim. E a técnica laparoscópica ainda, mesmo tendo começado já há vários anos, ela ainda é pouco difundida. Alguns dos motivos que ele aponta para isso é falta de treinamento, a curva de aprendizado ser um pouco maior. Nos Estados Unidos, acho que desde 2008, é necessário que o residente tenha 75 hérnias corrigidas por laparoscopia. Uma percepção de benefícios mínimos, quando a gente compara, às vezes, 2 a 3 dias, para a gente não faz diferença, mas para o paciente vai fazer. E essa questão do aporte financeiro inicial maior. Como é um estudo dos Estados Unidos, pegando como base os dados dele, que é uma cultura diferente, eu quis trazer, até para fomentar um pouquinho essa discussão, a realidade brasileira, que a gente tem que conviver com essa falta de recursos. Muitas vezes a gente não tem o recurso necessário para comprar um equipamento, uma nova torre de vídeo, uma nova caixa de laparoscopia, a falta de treinamento, que ainda é uma realidade. A gente acaba, dependendo de onde está, principalmente no SUS, a gente não tem tanto um treinamento focado nisso. E o último, que eu deixei por último, não por acaso, já aproveitando um gancho que o Igor me deu, mesmo sem querer, a gente ainda tem uma questão de cultura no Brasil, pelo menos é a forma que eu vejo. Culturalmente, a gente ainda gosta de fazer uma hérnia aberta. Eu digo isso até porque eu li folheando um livro do professor Alcino, ele comenta um pouco sobre essa questão da laparoscopia, já é um livro bem antigo, não acho que seja mais a maneira que ele pensa, não sei, da arrogância de achar que a laparoscopia vai salvar todo mundo, que é muito melhor e tudo mais, falando inclusive das complicações que são maiores com a laparoscopia. E a gente vê nesse artigo que não é bem assim, né? Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Eu acho que esse artigo serve para a gente seguir aperfeiçoando essa maneira de aprender a laparoscopia também como uma possibilidade viável e interessante de resolução de hérnia, que é uma cirurgia absolutamente deliciosa, embora eu não tenha feito muitas. Então, é isso. Queria agradecer a todos. Boa noite. Um salve para o povo de Betim. Rodrigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Não diferente do que eu esperava, você fisgou muito bem a proposta do artigo. Esse tipo de discussão social, você sabe muito bem que eu gosto, né? E o que eu tenho para dizer? Primeiro, um artigo que fala de uma realidade muito semelhante à nossa, né? A cirurgia de hérnia, ela no Brasil, ela tem um contexto ainda, né, nos nossos grotões aí, né? Com a possibilidade de fazer a cirurgia aberta muito maior do que a laparoscópica, e que nos Estados Unidos se repete uma circunstância muito semelhante por um extrato de assistência privada que se ofereça aos pacientes. Há de se lembrar também que existem as clínicas
que são patentes, né, da Shouldice e da Liechtenstein, onde a proposta de uma resposta rápida ao insulto, né, os pacientes passam por hospital dia e tem pacificado também uma vertente privada acessível a muita gente. Então, por isso também as coisas elas têm um resultado muito bom. Eu lembro o nosso chefe de residência falando que frequentou as duas clínicas, que muitas vezes cirurgiões que haviam acabado de formar e ficavam lá por 10, 20, 30 anos operando hérnia para o resto da vida, e aí desenvolvendo todas essas contextualizações das vertentes técnicas, né, das dificuldades e assim por diante. O que eu posso dizer para mais do que isso e convido a todos a pensarem? Eu, por exemplo, a primeira oportunidade que eu tive de orientar um acadêmico na vida foi a respeito de uma técnica, porque a minha conclusão de residência foram 40 amostras de Shouldice e Liechtenstein, feito com anestesia local, num contexto de um hospital dia. Pacientes super selecionados, pacientes que tiveram a consciência dessa possibilidade, assim, que compraram essa ideia, ou seja, até isso tem uma repercussão diferenciada na proposta, e eu mostrava que eram circunstâncias infinitamente mais baratas para o SUS, sendo que o SUS hoje não permite que a gente faça essa proposta de hospital dia, salvo em regimes de mutirão, algumas pactuações municipais, porque ele exige, por certa forma, o financiamento de uma diária de 24 horas no hospital para que o paciente permaneça lá. E hoje a gente tem circunstâncias que permitem a gente não usufruir disso. Então, assim, essas estatísticas elas são interessantes serem comentadas, porque o contexto que a gente viu norte-americano, ele passa por uma situação onde a atenção privada ela é fracionada, estratificada pela possibilidade de acesso e financiamento, lembrando que a OPME, né, as órteses e próteses são muito baratas nos Estados Unidos, né? Hoje, por exemplo, uma hérnia videolaparoscópica, assim, a taxa de uso do vídeo e do hospital é infinitamente mais barato do que a nossa, até pela difusão que tem, o incentivo que tem, geralmente são comodados e não comprados como aqui. A OPME é infinitas vezes mais barata, assim, a gente tem OPME aqui, por exemplo, um trocáter no valor entre R$1.800 e R$3.000, enquanto lá o mais caro são $30, oferecendo muito mais recursos para a gente e outras circunstâncias, enfim. Apesar disso tudo, né, a gente vive um contexto no Brasil e que é interessante ver tudo isso, porque recentemente, ano passado, nós tivemos um mutirão de hérnia em Belo Horizonte, onde 3 hospitais se empenharam junto ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O São Francisco recebeu por volta de 150 cirurgias e a gente pôde ver de todos que vieram do Brasil inteiro, da Europa e dos Estados Unidos, inclusive um improviso técnico para que a resposta pudesse ser a mesma. Então, vocês vão ver ao longo do tempo, assim, a escola francesa de hérnia, a escola americana, a escola canadense, e também o jeitinho brasileiro de se lidar com tudo isso e fazer com que a gente tenha esse treinamento. Portanto, né, será esperado, né, que o residente possa formar, talvez até com muito mais que essas 75 hérnias abertas e pouquíssimas laparoscópicas, mas a gente vai circular hoje em dia, principalmente com todo o mecanismo que a gente tem, né, com o web surgery, por exemplo, de poder assistir, de poder ver, de ter algumas expertises com alguns outros mestres que por aí estão sucedendo, por exemplo, como foi citado o professor Alcino, e que já estão nessa expertise da robótica, da laparostomia, da laparoscopia, né, que já estão levando os cirurgiões sênior para poder fazer essa virada. Então, eu acho que, principalmente, essa discussão sobre os aspectos que envolvem o que é bom para o paciente, o que é bom para o serviço, o que é bom para o cirurgião, o que tem de técnica a ser desenvolvido, o que nos faz presente essa curva de aprendizado e o resultado, que é o mais importante, que é entregue no final, que é uma boa qualidade e a correção dessa fracasso herniário, né, de uma parede abdominal e que possa nos trazer o bem-estar do paciente, né? Lembrando que a nossa estatística no Brasil hoje ainda tem bastante pessoas fazendo hérnia dentro do interior, aí, sem inclusive tela para poder operar, fazendo as técnicas mais tradicionais, e que o resultado continua sendo muito bom. Daremos, então, seguimento com mais um artigo da noite, onde o residente doutor Juan vai nos apresentar
mais um artigo, ele é R2 do Hospital São Francisco. Juan, você me escuta? Dr. Igor, boa noite. Podemos começar? Podemos, sim. Saiu a apresentação, doutor? Não, não apareceu ainda não. Foi aí? Não. Aí? Ainda não. Não foi compartilhado. Juan, você quer inverter a apresentação com o Alfredo? E aí, seguido isso, você tenta apresentar? Pode ser. Alfredo, você me escuta? Boa noite, Dr. Igor. Vamos tentar fazer a sua antes? Ok, vamos lá. O Alfredo Toral é R1 do Hospital São Francisco. Vai apresentar o próximo artigo e a gente tenta retomar com o Juan depois. Vamos lá? Vamos lá. Aí conseguiu compartilhar a tela? Sim, pode começar. Beleza. Aqui é Alfredo, do Hospital São Francisco. O artigo de hoje é Perioperative Outcomes and Cost of Robotic Assisted versus Laparoscopic Inguinal Hernia Repair. Resultados perioperatórios e custo para reparo de hernia inguinal com abordagem robótica versus laparoscópico. Tá. Nossa, por Tá. quê? Como introdução, a utilização de robótica para reparo de hernia inguinal tem aumentado nos últimos anos. Mas por quê? A pergunta é, a tecnologia robótica oferece benefício adicional para tratar hérnias inguinais? Então, aí foi feito um estudo nos Estados Unidos, em um centro acadêmico, desde a data fevereiro de 2015 até o junho de 2017. O número de pacientes foram, em total, 183 pacientes. 45 pacientes foram submetidos à abordagem robótica e mais de 3 vezes, 138, foram submetidos à abordagem laparoscópica. Então, quais são os objetivos do estudo? Eles tentaram avaliar e olhar os resultados clínicos e o custo médico, custo hospitalar. Tá. Os critérios de exclusão. Aqui, os prisioneiros não foram submetidos ao estudo, mulheres em período de gravidez, pacientes menores a 18 anos, pacientes maiores a 85 anos, e pacientes submetidos a mais de uma cirurgia durante o mesmo procedimento. Por exemplo, uma hérnia epigástrica, eles não foram contados no estudo. Quais foram as técnicas cirúrgicas utilizadas neste estudo? Foram duas. Uma abordagem transabdomino-pré-peritoneal para a abordagem laparoscópica, como temos a imagem aqui, e uma abordagem extraperitoneal total para a abordagem robótica. Aqui embaixo temos uma imagem onde podemos olhar
o espaço extraperitoneal, que foi para o robótico, e de embaixo temos o transdômino pré-peritoneal. Os resultados do estudo foram tomados em conta o sexo, masculino e feminino, que neste caso não tiveram uma maior complicação mulheres ou homens, foi os mesmos resultados. O tempo cirúrgico, enquanto a abordagem laparoscópica foi de 95 minutos promédio, e no robótico foi maior, foi 116 minutos. Os dias de hospitalização nos dois abordagens foi o mesmo, uma noite. As complicações perioperatórias, que desde que o paciente chega ao hospital até que recebe a alta, no abordagem laparoscópico foi 18,1%, e no abordagem robótica foi maior, com 28,9%. Uma complicação maior, que pode ser uma reabordagem cirúrgica, no abordagem laparoscópica não tiveram um paciente que precisou de uma reabordagem cirúrgica, enquanto o paciente que foi submetido à abordagem robótica apresentou, e o porcentagem foi de 6,7%. Qual foi o custo comparado às duas abordagens? Em dólares, como foi feito nos Estados Unidos, a abordagem laparoscópica foi mais econômico, $5.994 versus o robótico, que foi de $9.993, que para o real brasileiro, o laparoscópico, 32.000 promédio, e o robótico, 53.000 reais, o qual é muita diferença. A conclusão do estudo: no cenário e estabelecimento em que foi estudado, em que foi feito este artigo, este estudo, os resultados perioperatórios do abordagem laparoscópico foram superiores versus os da robótica, e acima disso, com um menor custo hospitalar. Então, aqui podemos fazer um resumo de que a abordagem laparoscópica continua sendo o maior, a abordagem preferida, né, para o cirurgião. Vai ser a primeira opção sempre. Como o estudo demonstrou, não tive complicação alguma, o custo hospitalar é melhor, e o cirurgião pode se preparar, a curva de aprendizagem do cirurgião é mais rápida que um cirurgião que tem que aprender a operar pela robótica. Então, isso aí. Aí o estudo fala que, como foi feito em um só centro médico, que eles recomendam fazer um estudo maior, a um nível, pode ser até país. Mas esse centro que foi feito, essas foram as conclusões. Obrigado. Quero agradecer a aula do Alfredo, mostrando principalmente que as discussões elas já estão sendo estabelecidas na comparação entre a laparoscopia e a robótica. Também é um estudo que possa repercutir um pouco a questão aqui dentro do Brasil, né, em proporções completamente diferentes, porque, pensem bem, nós temos aí a situação que envolve, né, as custas, né? É impressionante como é que esses equatorianos sabem fazer a mudança do dólar para real, né? Isso aí é uma conta que eles sabem fazer muito bem, mas que, assim, que fala bastante a respeito quase que dos valores que
pudessem ser, no Brasil, de situações privadas que envolvem a técnica cirúrgica. É claro que nós todos pensando aqui na situação que envolve a complexidade da robótica ainda, né? Assim, as novidades, os desafios do aprendizado, a curva de aprendizado, muitas questões ainda vão mostrar valores aquém do que a cirurgia videolaparoscópica possa oferecer, até porque a videolaparoscópica já se empenha em várias outras técnicas consumadas, assim, com a segurança do cirurgião, com a curva de aprendizado e um número de N significativo no serviço, e que eu tenho certeza que logo, logo a robótica vai estar emplacando isso aí, a partir do momento em que o acesso e as outras situações possam se apresentar. É muito bom pensar também que com os valores de comparação, né, assim, do insucesso ainda é muito pequeno para as questões perioperatórias, né, e principalmente para as questões de reabordagem, assim, chegam a ser ainda muito melhores comparando a laparoscopia do que a cirurgia aberta, né, até pelas complicações. E é bom a gente, né, a cada momento ter essa discussão, principalmente com centros que a gente sabe que já estão empenhados nisso, né? Eu me recordo aqui, lá no Hospital Municipal Dr. Sérgio Castro, quando eu tive a oportunidade de conversar com o professor Diego Paim, que lá no Hospital Felício Roxo, as questões, né, já estão sendo uma realidade completamente diferente de outros serviços, com a robótica empenhada e as pessoas que se disponibilizam a esse aprendizado, assim, vivendo mais uma vez mais uma curva, mais outras circunstâncias de estar aferindo esses diferenciais e fazendo com que as coisas aconteçam dentro da realidade brasileira, mas sempre entregando no final circunstâncias em que esse parâmetro em que, né, a análise mundial faça, ela obedeça, né, esses critérios do que é bom para o paciente, como eu já disse, bom para o cirurgião e bom para a instituição. Vamos dar seguimento, tentando fazer com que o Juan possa apresentar agora. Doutor, Juan, conseguiu ganhar da máquina aí? eu acredito que já. Vamos lá. Vamos lá. Agora foi? Não, ainda não. Você mesmo que retornou aí, doutor. Se sai. Você conseguiu sair e voltar, Juan? Aqui, o meu computador comparte, mas eu não entendo por que na internet sai, não, doutor. Você tentou entrar e sair da aula? Não, vou tentar. Se agora... Tá. Então, nós vamos atravessar a aula da Michelle, então, e vamos te empurrando para o final. Michelle, me escuta? Boa noite, doutor. Eu escuto sim. Vamos lá. Tá, pode tocar adiante. Michelle, R1 do Hospital São Francisco, apresentaria o último artigo da noite, mas aí a gente volta no Juan lá. Tudo certo aí, Michelle? Tudo certo. Boa conversa com a máquina? Vamos lá. Apareceu aí? Apareceu. Certinho. Então, vou prosseguir. Boa noite a todos. Meu nome é Michelle, eu sou residente de cirurgia geral do Hospital São Francisco. Então, dando continuidade à aula de hernia inguinal, eu vou apresentar um artigo. Ele fala sobre o tratamento laparoscópico da hernia inguinal versus o tratamento robótico. Esse artigo ele foi publicado em março de 2020, foi publicado no Jornal da Associação Médica, e o objetivo desse artigo ele foi determinar se a abordagem robótica ele possuía melhores resultados pós-operatórios em comparação com o tratamento laparoscópico. Foi um estudo, foi um ensaio clínico multicêntrico randomizado, foi realizado entre abril de 2016 a abril de 2019.
Os pacientes, eles eram acompanhados durante 30 dias e foi realizado em 6 centros médicos dos Estados Unidos. No estudo, foram inscritos 113 pacientes que possuíam hérnia inguinal unilateral primária ou recorrente. Quais eram os critérios assumidos? Os critérios para os cirurgiões. Eles tinham que ter realizado pelo menos 25 procedimentos robóticos e 25 procedimentos laparoscópicos. A técnica padronizada foi a abordagem pré-peritoneal transabdominal, a TAP. Foi padronizada também a malha de polipropileno, de 10 a 15 centímetros de diâmetro. Na abordagem laparoscópica, foi padronizada que a tela ia ser fixada com dispositivo de fixação permanente e o peritônio também fechado com o mesmo dispositivo. Na robótica, a tela era fixada com a sutura permanente e o peritônio fechado com a sutura contínua. O critério de inclusão dos pacientes, eles tinham que ser maior de 21 anos ou mais, tinham que apresentar uma hérnia inguinal unilateral primária ou recorrente, não ter história prévia de colocação de tela, um IMC menor ou igual a 40. Excluíam os pacientes que já foram submetidos à hérnia inguinal aberta, pacientes que possuíam hérnia inguinais bilaterais, pacientes que já foram submetidos a cirurgias abdominais prévias, com o uso de malha também, e pacientes com doença renal crônica. Então, dos 113 pacientes selecionados, 11 foram excluídos, porque não compareceram para o procedimento cirúrgico, um não possuía a hérnia inguinal e 2 possuíam uma hérnia inguinal bilateral. Dos 102 pacientes restantes, 54 foram submetidos a procedimento laparoscópico e 48 a procedimento robótico. E o que foi observado no estudo? O tempo total da cirurgia, desde a incisão da pele ao fechamento, foi maior no procedimento robótico, cerca de 75 minutos, contra 40 minutos no procedimento laparoscópico. O procedimento só de dissecar a hérnia também foi maior na robótica, cerca de 18 minutos versus 13 minutos. O tempo de fixação da malha também foi maior. O fechamento peritoneal também, cerca de 7 minutos. Na laparoscópica, cerca de 2 minutos. E um outro ponto muito importante, que já foi até abordado nos outros artigos, é em relação ao custo. O custo total da cirurgia robótica foi cerca de médio de $3.258. E na laparoscópica, cerca de $1.421. Esse foi um outro fator que pesou bastante. O que foi semelhante entre os dois procedimentos? O tempo necessário só para a colocação da malha, que foi cerca de 3 minutos em cada, e em relação aos eventos adversos. Eventos adversos ligados principalmente à ferida, infecção de ferida cirúrgica, drenagem purulenta de ferida também foi muito parecido entre os dois. E a questão da retenção urinária também, pós-cirúrgico, também foi muito parecido entre os dois procedimentos. Essa escala, ela foi utilizada, uma escala analógica da dor, ela foi utilizada para avaliar a dor pós-operatória. Primeiro, eles avaliaram a dor basal do paciente, pré-operatório, aí depois, uma semana depois e com 30 dias. E nessa comparação, não houve diferença significativa no pós-cirúrgico da laparoscópica e da robótica. A segunda tabela, eles compararam em relação à mobilidade do paciente. Mobilidade para quê? Para realizar atividades físicas, tanto atividades moderadas quanto atividades vigorosas. E também não houve diferença significativa. Eles acompanharam tanto também pós uma semana e pós 30 dias. A outra tabela foi utilizada para avaliar a questão do cirurgião, a questão da demanda mental, física, temporal, a performance, o esforço, a frustração. E o que chamou muita atenção nessa escala foi a questão do esforço exercido pelo cirurgião e a questão da frustração, que no procedimento robótico houve um esforço e uma frustração maior se comparado à laparoscópica. E essa última escala é em relação à ergonomia. Ergonomia foi até uma hipótese que eles fizeram antes de apresentar o trabalho, que seria um ponto positivo da robótica. Mas nesse estudo, quando eles comparam a postura, a questão dos membros, tanto direito quanto esquerdo, não houve diferença na ergonomia, tanto no procedimento laparoscópico quanto robótico.
Então, o que a gente pode observar? Em relação a termos pós-operatório de dor, de qualidade de vida, de mobilidade e morbidade da ferida, não houve diferença significativa entre os dois procedimentos, utilizando a técnica TAP. Na robótica, a gente pode observar o quê? Que apresentou um custo e um tempo de operação maior, significativamente maior, um aumento da frustração do cirurgião e uma tendência do esforço do cirurgião também, apesar de apresentar um desempenho igual nas duas operações. E também não houve diferença significativa na questão da ergonomia, nesses dois grupos. Aqui é até uma crítica que o artigo faz, porque assim, a curva de aprendizado para o tratamento da hérnia minimamente invasiva, ela não está bem definida ainda na literatura cirúrgica. Então, assim, será que o pré-requisito que eles colocaram é realizar pelo menos 25 casos laparoscópicos e 25 casos robóticos seriam suficientes para o cirurgião ele ter uma proficiência nessas duas técnicas? Seria até uma crítica do artigo. Então, assim, o que a gente conclui? Apesar de a gente apresentar a robótica como uma técnica inovadora, que o cirurgião possuiria uma destreza melhor, ela é mais cara, ela possui um maior tempo operatório, ela falha em qualquer benefício ergonômico, né, na prática, e assim, então, ele sugere que no tratamento da hérnia inguinal unilateral não complicada, não se justifica você utilizar a técnica robótica. O cirurgião, se tiver domínio da técnica laparoscópica, dá preferência para essa técnica. Era isso, eu tentei resumir basicamente o artigo. Gostaria de agradecer ao doutor Igor mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada. Agradecer a Michelle a apresentação, muito boa a possibilidade, inclusive, de crítica ao artigo, é isso que eu espero cada vez mais de todos, né, à medida que começarem a ganhar a confiança nessa nova proposta e plataforma de aprendizado e de educação continuada. É importante dizer que, assim, primeiro, nós temos aí um artigo com uma série de furos, né, com uma série de questões a serem questionadas, como a Michelle falou, mas com boas ideias, né, com bons questionamentos. Eu acho que isso eu gostaria que servisse de incentivo crítico aos residentes para que eles possam, talvez, buscarem questões melhores para aprendizado e para poder publicar, né? Que tenham aí o apoio dos outros mestres dentro do próprio serviço a poder construir, né, assim, esses desafios de falar, poxa, né, igual como foi colocado, é esperado que na robótica a ergonomia faça toda a diferença no resultado para o cirurgião. No entanto, a falta de destreza ainda, ou a insucesso, a frustração pessoal faz com que os resultados eles declinem para outros aspectos. Então, questões como essas, no dia a dia, elas podem parecer bobagem, né? Mas se for bem orientado, se for bem conversado e discutido, pode levar vocês a não apenas, né, a publicação de um artigo referente ao próprio serviço, numa jornada qualquer, até a destreza de um bom questionamento teórico aí ao bem da ciência e dessa nova empreitada que a gente tem, né, que os centros de referência ainda estão desbravando sobre o contexto de hérnia e cirurgia minimamente invasiva, né? Ou seja, um artigo ainda de agora, desse ano, dizendo que os aspectos e a própria bibliografia ainda é restrita, e é claro que se for comparar com tudo que tem de hérnia descrito com técnica, com possibilidades, sucesso, insucesso, condições de resultados, né? Assim, é infinito. Bom, Juan, vamos tentar? Vamos tentar por última vez. Viera que dê certo. Está mostrando? Sim, agora apareceu. Você está com um eco só no seu som, no seu áudio. Beleza. Comenzamos con este archivo, Robotic Inguinal Hernia Repair. Esta é uma revisão da técnica cirúrgica robótica, principalmente.
vamos estudar um pouquinho da história aqui, que é muito importante. Fletcher foi quem introduziu a técnica laparoscópica no ano de 1990. As duas técnicas principais dele foram TAP e TEP, a abordagem transabdominal pré-peritoneal e a abordagem totalmente extraperitoneal. Nenhuma das duas técnicas foi superior à outra nos tempos operatórios. Mas, como história, a primeira hérnia robótica documentada no mundo foi em 2015 por uma equipe de urologistas. Este tipo de cirurgia oferece uma visualização tridimensional, destreza com instrumentos com articulações e uma maior precisão da técnica. Isso quer falar que é muito mais preciso e evita o tremor ou o temblor no paciente. É importante determinar a menor incidência de dor crônica pós-operatório. E uma curva de aprendizagem da cirurgia robótica é parcialmente mais rápida e em pouco tempo, comparando as incidências com a técnica laparoscópica. A técnica cirúrgica segue os mesmos conceitos da cirurgia laparoscópica. O paciente é posicionado em decúbito dorsal em trem de lembo e tem principalmente 3 portais de entrada no umbigo, que vai estar a câmara, onde vai ser o trocárter maior, e a entrada 1 vai ser lateralmente na linha médio-clavicular, uma à esquerda e outra à direita. O ponto grave que falam é que pelo menos tem que ter 15 centímetros de separação entre cada ponto para conseguir ter maior destreza e evitar a torpeza nos movimentos dos braços robóticos. Este é um esquema como é o bloco cirúrgico da cirurgia robótica, onde o robô se situa no meio das pernas do paciente e o cirurgião está distante dele. Esta é uma abordagem TAP, onde a gente tem uma incisão no peritoneu, é feita de forma curvilínea, acima dos defeitos venáreos, entre o ligamento umbilical. A gente vai descendo e é uma incisão mediana até chegar à espina ilíaca antero-superior, e aí depois a gente vai encontrar ele. Temos uma visão clara do triângulo de Hasselbalch também. A dissecção peritoneal delimita o espaço pré-peritoneal e este, a sua vez, está delimitado medialmente pela síntese púbica, lateralmente pela espina ilíaca antero-superior, inferiormente pelo ligamento pectíneo de Cooper e posteriormente pelos vasos testiculares. O plano retroperitoneal é o posterolateral, o ligamento de Cooper, e aí a gente encontra o triângulo de Dohm. E contínuo a este triângulo, encontramos o triângulo da Dohm, que está delimitado superiormente pelo trato iliopúbico e medialmente pelos vasos espermáticos. Este é muito importante porque esse é o lugar onde a gente vai encontrar maior índice de dor crônico no pós-operatório, especialmente da cirurgia robótica. A fixação da tela e da sutura, esta é com material absorvível, tanto sutura e grampeador. Estes, a sua vez, vão a ser fixados na face pré-peritoneal do músculo recto abdominal, respeitando as topografias dos triângulos. Na parte infero-posterior da tela, esta não se utiliza sutura ou grampos, isso é muito importante. O espaço pré-peritoneal também é fechado com grampos. Quais são as maiores complicações? Fazendo uma revisão de alguns artigos publicados neste 2020, a maior taxa de complicação com 2,7 é de seromas e hematomas. Outros, lembrando que os hematomas foram mais comuns em hérnias inguinoescrotais, hérnias de grande tamanho. Nenhum dos seromas precisa um tratamento cirúrgico no momento. E a taxa maior de infecção no pós-operatório é da pele. Isto é devido ao maior tempo cirúrgico,
comparado com a cirurgia laparoscópica. Qual é a conclusão? A cirurgia robótica representa o futuro das técnicas cirúrgicas, se deve a uma dimensão e prática em diferentes centros. Aqui tem alguns estudos que têm como um índice de corte de aprendizagem de 25 intervenções, mas isto ainda não está determinado por nenhuma associação. A técnica robótica, no momento, não é superior às outras e se sugere um possível benefício desta técnica, especialmente em obesos, onde o ingresso até chegar à área operatória cirúrgica é bem mais complicado. Muito obrigado, doutor Igor. Obrigado, colegas. Esta é uma foto das Galápagos lá em Equador, que é muito bonito, que invito vocês algum dia a visitar. Juan, muito obrigado. Vitória aí sobre a máquina. Isso faz parte, né? A gente ter que se preparar para as apresentações, para os percalços, e a todo momento estar de volta no curso PIGIS, ainda que nas tecnologias modernas. Mas muito bom. Eu acho que esse artigo traz para a gente, né, uma reflexão interessante sobre todos os aspectos, né, das condições que a laparoscopia possibilitou para que a robótica possa existir, as próprias possibilidades em que a gente ainda está desbravando em cima dos mesmos problemas e dos mesmos erros que herdamos aí da técnica aberta e da técnica videolaparoscópica. Agora, eu acho uma coisa interessante de se perceber, por um detalhe que foi dito pelo Juan, nas variantes em que a hérnia ela apresentou técnicas diferentes para que pudessem ser corrigidos os defeitos de parede, ao longo da história, a estatística mostra para a gente que algumas circunstâncias elas têm benefícios maiores. Por exemplo, né? Tal técnica um benefício maior nas hérnias em crianças, tal técnica um benefício maior em mulheres, tal técnica um benefício maior em homens, em atletas, em recidiva, em obesos, e assim por diante. Então, a laparoscopia ela trouxe uma possibilidade da gente melhorar e unificar sobre todos os aspectos boa parte dessas melhorias todas aí, mas nos trará novas circunstâncias, né? Nos trará novas possibilidades quando a gente conseguir aumentar o tempo de resposta, né, ao reparo, quando a gente conseguir ter uma curva maior com vários robôs aí, né? Se vocês pensarem, nos últimos 5 anos, Belo Horizonte conseguiu subir, né, talvez de um robô para o quê? Né, 6, 8 robôs, e que aos poucos a gente, né, com essa proposta que a gente tem ligada às escolas, né, que a gente tem ligado hoje, por exemplo, a própria Feluma, de colocar essa educação em cirurgiões sêniores, né, em vários pontos aqui, a gente ter esses centros de formação e de possibilidade de treinamento, enfim. Bom, nesse momento a gente vai abrir o comentário para todos os participantes outros que eventualmente estão aqui. Juan, quero te pedir para você deixar de compartilhar sua tela, por favor. Neste momento. Bom, a todos os presentes, né, aqueles que estão aqui como preceptores, aqueles que estão aqui como professores, está aberta a possibilidade da gente discutir um pouco a respeito. Alguém tem alguma coisa a acrescentar na nossa aula aí? Oi, Igor. Boa noite. Tudo bem. Não me contive. Ainda bem. Peço desculpas aí de não abrir o vídeo, que eu estou com a filhota dormindo aqui do lado.
parabenizar aí novamente os residentes, né? A acadêmica também foi de uma clareza muito, muito boa de se ver. E hernia inguinal, eu falo que talvez seja o metro quadrado mais complexo anatomicamente que a gente possa ter na cirurgia geral, né? E isso é muito legal, que a gente veja um acadêmico traduzindo com a clareza que ela conseguiu traduzir uma anatomia que a gente tem que estar à vontade para saber primeiro identificar, diagnosticar e depois tratar, né? Então, estudem, os residentes tenham aquela anatomia clara, tanto se for entrar por uma via aberta ou por uma via laparoscópica, que eu acredito que eventualmente a gente tenha acesso a isso, mesmo que numa situação de uma hérnia recidivada, né? Às vezes a gente pega no serviço de SUS que a gente não tem material adequado ou todos os recursos, não digo indispensáveis, mas que a gente operaria com maior conforto na laparoscopia, como um trocáter descartável, como uma tela com uma gramatura diferenciada do que uma tela de Marlix comum que a gente tem de polipropileno, né? E o Securistrep, os grampeadores laparoscópicos, ou um fio carpado que a gente possa usar para fechar o peritônio, que é o que leva mais tempo para conseguir, talvez ali naquela comparação da robótica com a laparoscopia, fica claro que a robótica articula para cima, então consegue, né, você consegue suturar de maneira mais fácil. E então, ainda assim, eu acho que o residente ele acaba tendo chance de ser exposto a isso no SUS, quando a gente pega hérnias recidivadas 2, 3 vezes inguinal e que a gente se depara e fala, eu não vou entrar por esse mesmo caminho, eu vou fazer um TAP aqui, e mesmo com a limitação de recursos, vamos falar assim, de material, eu acho que vale muito a pena, assim, é inquestionável que a laparoscopia veio para ficar, e lembro de ter liberdade, assim, de ouvir o professor Savassi, o Jander Toledo, comentando que na década de 90, quando eles compraram o primeiro vídeo lá para o Hospital das Clínicas, eles tiveram a oportunidade de fazer hérnia vídeo e que aquilo não foi para frente. Eu acho que a vesícula tomou uma proporção tão grande, as colestectomias, que foi o carro-chefe que ele ocupou, né, e a hérnia acabou ficando para trás nesse engajamento, vamos falar assim, talvez por entusiasmo do cirurgião mesmo, né? E agora, acho que quase 30 anos depois, isso é um caminho, ao meu ver, sem volta, né? E tomara que seja, que os resultados já provaram os benefícios, né? Virgínia, eu tenho uma coisa que eu acho interessante, que assim, isso que você ponderou a respeito da apresentação da acadêmica, e eu achei belíssimo, é porque o desafio para o cirurgião, ele é anatômico do início ao fim na hérnia, né? É alguma coisa que tem que estar muito sedimentado na condição do treinamento mental, muito sedimentado na condição da identificação das estruturas em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos, na urgência, emergência, no eletivo, no recidivado, na circunstância da anatomia, que se possa ver videolaparoscopicamente, que se possa articular com a robótica, enfim. E depois, né, quando se recebe esse paciente num pós-operatório ou no pré-operatório, quando você faz o exame físico, quando você checa, né, os anéis profundos e superficiais, quando você checa a condição das estruturas, palpando uma barriga, palpando uma fosseta corrompida, enfim. E isso, sim, é uma situação que a cada dia você tem que sentar e poder fazer essa ressuscitação de conhecimento para você poder se posicionar numa estratégia que seja menos ou mais complexa. E outra coisa, assim, nesse comentário que você fez do professor Jander Savassi, eu acho interessante, porque a França ela foi para uma virtude diferente, né? Assim, eles tiveram lá o Monsieur Duluc, que ele teve a oportunidade de fazer essa virada da cirurgia por vídeo. Obviamente, a colestectomia foi, né, esse carro-chefe, mas ele insistia, como os dois professores também insistiram, a condição de fazer com que a hérnia mudasse pelo menos o arranjo mental
e a possibilidade de treinamento por vídeo, porque é de grande importância isso, né? Assim, a gente tem que ver cirurgia. E hoje eu acho que a vida do residente tem uma facilidade muito grande, porque, primeiro, tudo que a gente via antigamente em livro e das experiências relatadas, tem tudo virtualmente. Segundo, a chance de poder assistir isso de diversas formas, né? Eu falo porque recentemente eu tive um dos residentes nosso, o Eduardo, que assistiu uma técnica de Murray e queria que a gente repetisse. E a gente vem fazendo isso insistentemente por uma questão que foi um desafio para mim também. Então, eu tenho certeza que se amanhã, né, você, como eu também, pensa dessa forma, se o residente chegar ali bem estudadinho, bem treinadinho, o residente que tiver, né, trazendo aquele questionamento, fala assim, poxa, será que esse aí não dá para poder a gente entrar por vídeo? Será que não dá para fazer diferente, professora? Eu acho que sim, isso é o que nos motiva e nos mobiliza a poder fazer diferente e melhor, né? Sempre melhor para o paciente, melhor para o colega que a gente está formando e assim por diante. E eu quero que esses residentes coloquem isso na cabeça. Assim, o estudo ele é diário, de fato, a proposta ela é incessante, né? E essas possibilidades desse desafio que torna a cirurgia um verdadeiro charme para a gente, né? Com certeza. O Diego Paim tem um artigo com uma padronização da técnica TAP, que é muito didático. Os triângulos da dor, do desastre, né, são bem ilustrados. Depois, se quiser, eu posso disponibilizar, você coloca no grupo para os residentes. Eu quero. Porque eu acho que a hérnia laparoscópica versus... Se a gente for pensar com a laparoscopia e a hérnia causava desconforto porque a anatomia é completamente diferente da técnica aberta. E a colestectomia é a mesma. Então, eu acho que dava um certo conforto para a gente pensar, né? E esse desconforto contrário, porque quando você vê, são anatomias completamente diferentes, ocupando o mesmo espaço, né? Então, é só uma questão de tempo e dedicação, que eu acho que isso aí, e recursos, né, no Brasil, vai ser uma realidade de todos os serviços, né? E assim a gente espera, torce para isso. E a gente faz a nossa parte. Sim, que é isso aqui que a gente está fazendo. Exatamente. Né? Mas quero o artigo para a gente passar para todo mundo aí e entusiasmar, né? Fazer com que esses meninos possam nos entusiasmar as técnicas, né? Alguém mais? Algum residente? Algum colega mais quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Bom, tomo o silêncio, então, como possibilidade do fim dos nossos trabalhos, agradecendo mais uma vez todos aqui que estão, né, os acadêmicos, os residentes, os chefes, a minha parceria infindável com a Virgínia, agradeço muito, é uma pessoa que sempre está conosco aqui, e que vocês possam repercutir isso no serviço de vocês, costurando cada vez mais a chance de se tornarem cirurgiões com essa visão de uma discussão sobre o tema, né? O espaço para a teoria é infindável, e convidar todos para as aulas próximas, né? Onde a gente vai tratar, como sempre, né? Sobre cancerologia cirúrgica, trauma e cuidados paliativos, e convidar todos os outros residentes que se entusiasmam a querer apresentar aos acadêmicos. Hoje tem muito acadêmico se pronunciando, eu estou ficando muito satisfeito com isso, futuros residentes de cirurgia, e agradecer desde já a iniciativa da gestão de ensino, né, na pessoa da professora Maria Fernanda, que sempre está aí à disposição de articular a nossa plataforma, né, de colocar os residentes em prontidão para poder, nesse contexto da pandemia, participarem de todos os webinars que estão aparecendo aí, de não se afastarem dessa nova proposta para os congressos, assim por diante. E fazer um convite que, muito provavelmente, talvez nas próximas reuniões, eu devo dar aí uma abertura para que o pessoal da Liga de Oncologia do UniBH possa se pronunciar, porque eles estão vindo com uma jornada e vai ser muito legal a participação de todos, né? Eu pretendo fazer também, futuramente, uma jornada entre os serviços de residência
e a gente cada vez mais solidificar a nossa proposta por aqui. Tá ok? Muitíssimo obrigado. Encontramos aí na próxima semana. Até mais e boa noite para todos.